Livre. Pô, me manda no WhatsApp se abriu a tela toda para todo mundo, porque eu não consigo visualizar porque eu coloquei tela cheia, por favor. Ah, tá. Vou falar mais perto do microfone, né? Que esse microfone ele é horroroso. A gente aumenta o volume aqui também, que a gente vai se ajustando. Não, tá, vamos lá. Boa noite, pessoal. Su... Vamos lá. Boa noite, pessoal. Bom, provavelmente vocês vão ver essa aula depois, mas eu vou fazer uma aula de introdução com vocês no livro, né? De psicologia aplicada à enfermagem e ética. Bom, para a gente iniciar, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Roberta, eu sou psicóloga clínica, pós-graduada em psicologia hospitalar, atuo como psicóloga na, na Associação do Câncer de Araxá, que é na Ampara, e também sou professora da Politécnica, já tem aproximadamente uns 3 anos que eu estou atuando na área de professora, né? Bom, inicialmente eu gostaria de até passar um slide aqui, que eu gosto muito de falar sobre essa frase que é de Jung, que é a questão do conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. O que eu gosto de falar a respeito sobre isso? É que nós, como profissionais, principalmente da área da saúde, a gente se coloca sempre num plano maior do que o outro, né? Mas precisamos ter compreensão que perante a uma outra pessoa, eu sou apenas outra pessoa, né? Não é porque eu estou com um jaleco branco que quer dizer que eu tenho um poder maior sobre ela, né? E aí, como tá? Eu vou fazer o seguinte, no livro de vocês, a gente tem lá a questão de primeiro do conhecimento, para depois a gente falar sobre a questão da psicologia hospitalar. Então, eu vou começar primeiro um pouquinho da história da psicologia hospitalar, e a gente chega no momento atual de hoje, né? Primeiro ponto que a gente precisa falar da psicologia hospitalar, da psicologia em si, é que ela tem a base filosófica, ou seja, a psicologia ela nasce lá na filosofia, quando os grandes filósofos que a gente tem, como Sócrates, por exemplo, traz pensamentos e reflexões sobre o conceito de si. Então, naquela época, os filósofos, naquela época, eles tinham um pensamento e eles queriam entender a questão de como funciona a mente humana, como era o pensamento, trazia-se muitas teorias, inclusive, voltado para a questão do amor, da questão do mundo a respeito do homem, na verdade, o homem sobre como o centro da Terra, né, como o centro do mundo, e a partir disso a gente teve o início das ciências, né? Então, a partir desses filósofos, a gente começou a ter um diálogo ali para começar um estudo maior sobre a questão do comportamento humano. Principalmente aqueles comportamentos que eram considerados anormais. Ou seja, qualquer pessoa que naquela época existia um padrão de comportamento que não era aceito, às vezes pela sociedade né, em que vivia, era automaticamente excluída e considerada como doido, muitas vezes era considerada às vezes como uma questão de bruxos, né, trazia sempre a questão também religiosa presente. Então a base da psicologia ela começa na filosofia, né? E aí a gente entra na questão, no ponto da Idade Média. Quando a gente entra ali, eu vou até passar aqui que eu acho que esse aqui é mais fácil. Quando a gente traz ali na Idade Moderna, né? E a gente já começa a questão dos médicos, já começa-se a ter um estudo maior sobre o comportamento. E é tão interessante porque nessa idade é quando começou a ter as abordagens da psicologia. Então, quais abordagens que a gente tem hoje? A gente tem 1 milhão de abordagens, mas as mais conhecidas são
a questão do comportamental, que a gente chama de TCC, né, que é o cognitivo comportamental. A gente também tem a de psicanálise, que também é muito conhecida pela sociedade, né? Muitas pessoas falam ser psicanalistas. A gente tem também a Gestalt, a gente, enfim, vai 1 milhão. Mas a primeira abordagem que a gente teve, que veio na Idade Moderna, foi a questão da psicanálise, que é quando Freud, que é o pai da psicanálise, ele começa a procurar estudar um pouco sobre esses comportamentos involuntários e também sobre a questão do inconsciente, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre essas disciplinas, porque tem uma parte que está no livro de vocês. E aí, dando continuidade, é interessante porque a psicologia ela não era considerada profissão. Então, a gente teve médicos que se especializaram em psiquiatria, e de psiquiatria a gente começou, dentro desse campo, ter o psicólogo. Ah, Roberta, qual que é a diferença entre um psicólogo e um psiquiatra? Dentro disso, né, dentro das próximas aulas, a gente vai ter uma matéria exclusivamente falando sobre a psiquiatria no hospital, que eu vou apresentar para vocês a diferença. Mas o psiquiatra, ainda assim, ele é o médico, né, então ele tem a questão do CRM e tudo mais, e nós psicólogos não. A gente se apega na questão das emoções, dos comportamentos, né, e tudo mais. E aí, lá pelo século mais ou menos 18, né, lá pelo século 20, 19, se tornou-se uma ciência, né? Qual foi, então, a primeira abordagem que a gente teve da psicologia? É Freud, é a psicanálise, né? Como começou isso? O Freud, ele tinha uma concepção de que a nossa mente era dividida entre consciente e inconsciente. O que seria isso? Para ele, tudo aquilo que nós não temos acesso, a gente considera-se como inconsciente. O que seria esse inconsciente? Traumas, desejos obscuros, memórias que no qual a gente acha que está apagada, todas estão localizadas no nosso inconsciente. Tudo aquilo que eu sei quem eu sou, do meu conhecimento, a gente chama de consciência. Roberta, mas e aí? O que está no nosso inconsciente, no nosso psiquismo? Não sai? Sai. Muitas vezes a gente traz através da questão de um sonho, não estou falando da questão de interpretar, é de uma interpretação do sonho, mas é uma interpretação do sonho mais profunda do que a gente vê hoje, às vezes, na internet. E aí Freud, ele começa a estudar aspectos psicológicos, biológicos e sociais. Então ele começa a entender que, peraí, a pessoa, ela tem crenças, né, crenças limitantes, crenças que passam da geração em geração, dos pais para o filho, da relação da filha com o pai, da relação com a filha com a mãe, e ele vai aprofundando nisso, e ele começa a entender que uma criança, ela vai além de só uma interação social. Então, a gente chama, vocês vão ver, que é o biopsicossocial, e que hoje a gente chama de biopsicossocial espiritual. A gente vai chegar lá. Então ele começa a entender que aquela pessoa, ela não é só uma interação social. Tem algo além dessa interação social. Tem algo além só de uma saúde mental. Né? E a gente chama da interação dos três, que é o biopsicossocial espiritual. E aí, o que Freud traz da psicossomática? De que toda angústia não elaborada, toda emoção que ela não é elaborada, ela volta para o nosso corpo em forma de patologias. O que são as patologias? São os transtornos mentais que a gente tem. Não só transtornos, como doenças também que a gente tem. Então, por exemplo, dermatite, né? A gente vê muitas pessoas tendo dermatite. Gastrite nervosa, um exemplo. Enfim, outros tipos de doenças da saúde física que vem através da nossa saúde mental. Mas a base, né, da psicanálise ainda continua sendo consciente e o inconsciente. E a gente dando continuidade aí, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de Pavlov. Quem que é Pavlov? O Pavlov, ele é o grande fundou-se, né, através dele, a gente teve a abordagem hoje que é conhecida,
que é a comportamental. Então, através dele, a gente tem a TCC, né, que é uma das abordagens mais conhecidas. Como que funcionava a questão da abordagem de TCC, como que era utilizada, como era feita a aplicação dela. Só um minutinho, gente. Só mais aqui. Como era feito a questão da aplicação dela. Então, naquela época, eles pegavam os ratinhos, condicionavam-se eles nas caixas e davam choque para aquele ratinho, ele tinha um padrão de comportamento. Então, por exemplo, toda vez que o ratinho ele ia beber água, tomava choque. Então, ele começou a entender que toda vez que ele fosse beber água, ele iria tomar um choque. Toda vez que ele apertasse o botãozinho para poder beber água, ele iria tomar o quê? Choque. Então, a partir disso, condicionou a esse rato começar a apertar o botão do lado, que ele falou assim, então se eu apertar esse eu vou beber água, mas eu não vou tomar choque. A gente vê muito isso hoje, por exemplo, em clínica, né, e até mesmo em um hospital, até preso na questão, das vezes, da medicação, a gente vê muito em criança, né, quando às vezes leva para um psicólogo infantil e o psicólogo fala, olha, vamos trabalhar com ele através de reforçamento. Então, você pega a criança e começa a reforçar ela com algo positivo. Então, por exemplo, faz aqueles quadros, né, que a gente vê hoje, por exemplo, de se você ama seu quarto, você vai ganhar uma medalha. E no final da semana você vai ganhar um prêmio. Então você começa a reforçar o comportamento daquela criança para que ela tenha um comportamento bom, mas que ela vai ter uma recompensa no final. Isso é a base da TCC. De que jeito que a gente vê hoje, por exemplo, dentro de um hospital? A TCC, ela é quase uma terapia breve. Então, muitos psicólogos, principalmente psicólogos hospitalares, utilizam dela quando vão, às vezes, atender um paciente que está internado, ou que está no ambulatório, ou que chega, às vezes, no hospital por uma tentativa de suicídio, condicionando a ele, às vezes, a um tipo de comportamento, principalmente a um tipo de pensamento. A gente dando mais um pouquinho de continuidade, a gente tem outras abordagens também, né? E as outras abordagens que a gente tem, por exemplo, é a Gestalt, que ela traz a questão da percepção. Uma coisa muito boba que a gente via antigamente é a questão daquelas imagens, né? Tinha uma girafa. Aí perguntava, se você vê essa girafa, significa isso. Se você vê outra girafa, significa isso. Mas a Gestalt, a base dela é a sua percepção sobre a vida. E essas são as que a gente chama, né, de as principais abordagens que a gente tem hoje dentro da psicologia que a gente aplica, né, dentro de um consultório e em outros lugares. Mas a gente tem outras abordagens também. Dando continuidade, a gente vai falar da psicologia no Brasil, a gente traz o período profissional. Então, a Associação Brasileira de Psicólogos, e ela só foi regulamentada como profissão mesmo em 1962. Então, dia 27 agora de agosto, é o dia oficial, por exemplo, do psicólogo no Brasil, né? Só que, se a gente for parar para pensar, é uma profissão muito recente, né? O psicólogo em si é uma profissão muito recente que ainda a própria sociedade ainda tem um certo receio quando fala assim, eu vou para um psicólogo, né? Eu vou procurar uma ajuda psiquiátrica, por exemplo, né? E aí, uma das questões dos aspectos psicológicos que a gente tem, que é o ponto que eu queria chegar com vocês. O que seria isso? Voltado para a questão da medicina, né? A medicina ocidental, ela tem uma compreensão diferente da medicina oriental. A medicina ocidental, que é a medicina que a gente vive hoje, é uma medicina que ela acredita na divisão entre mente e corpo. Ou seja, a gente sempre tem um médico, um psiquiatra, que vai cuidar da minha saúde mental, e eu tenho um médico clínico geral, por exemplo, um médico de alguma outra coisa, que vai cuidar da minha saúde do corpo. Então, para nós, é o modelo biomédico que a gente utiliza, né? Então, a gente tem um médico para cada. Então, a gente fala de divisão de mente e corpo. Quando a gente vai para a medicina oriental, a gente fala mente e corpo indivisíveis. Né, eles são unidos, que a gente chama de práticas integrativas. Então, um exemplo muito bobo que a gente tem é, por exemplo, na Índia. Então, na Índia, lá a questão da farmacologia
a farmácia, a questão da indústria farmacológica lá é muito precária e tem pouco investimento. Porque lá na Índia, eles utilizam, por exemplo, como medicação por uma doença psiquiátrica ou por uma doença de saúde física, uma erva ou um tempero ou algo, por exemplo, do tipo. Então, lá, a questão da farmacologia é muito pouco usada. Por quê? Para eles, corpo, mente, social e espiritual é unido, né? Os três são unidos. Tanto que a gente vê a questão da própria religião, da espiritualidade, como ela é muito bem empregada para eles, né? Como a religião lá é uma doutrina seguida de uma forma muito rígida, né? Então, isso é só para vocês entenderem, porque vocês vão perceber que hoje a gente utiliza, para a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a gente tem a psicologia, a gente tem a saúde mental, a saúde física, a saúde social e a saúde espiritual. Só que a gente tem cada profissional para uma parte, né? Cada profissional para um tipo de saúde. O que, diferentemente, na oriental, a gente não percebe isso, né? E aí, não tinha como a gente não falar rapidamente sobre o Hospital Colônia de Barbacena, dentro dos aspectos históricos que a gente tem. Primeiro ponto que a gente não pode falar. Esse hospital, ele foi uma grande revolução para a medicina. Vocês vão entender por quê. Primeiro, esse hospital, Barbacena, aqui em Minas Gerais, né, ele é próximo ali de BH, se eu não me engano, para frente um pouquinho ali de BH, antes de Juiz de Fora. E lá, né, ainda existe o hospital, mas não é este hospital que a gente está falando, hoje existe um outro hospital, e o que foi antigamente, que era um sanatório, né, manicômio, não é verdade? Que é a mesma coisa, hoje lá, por exemplo, é um museu, né, eles não existe mais essa estrutura. Ele foi fundado em 1903, né, e por muito tempo ele se tornou, assim, uma grande referência nacional, porque qualquer tipo de pessoa que ela não tinha um padrão de comportamento aceito pela sociedade, eles colocavam ela no Hospital Psiquiátrico de Barbacena. Então, qualquer pessoa que fosse, por exemplo, drogaditas, que a gente via, esquizofrênicos, crianças, homens, tanto faz, autistas, a questão de alcoólatras, prostitutas, moradores de ruas, pessoas sem documento. Até muitas vezes as pessoas eram colocadas lá pela questão da herança. Então, a motivação da família de deixar a pessoa era uma motivação voltada para a questão da herança, atestando que ela não tinha sanidade mental e tudo mais. E eles colocavam lá. Entretanto, ela tinha capacidade de 200 leitos. Chegou no ponto de extremidade de ter 5.000 pacientes. Essas pessoas começaram a morrer. Então, elas morriam de fome, morriam de frio, porque era tão precário a questão da estrutura, que muitas vezes, né, faltava a questão de telhados, a questão de roupas, a questão de agasalhos, né, então muitas pessoas morriam de frio, morriam de fome, muitas não conseguiam comer, não tinha saneamento básico, e todo mundo vivia junto, então a gente tinha a ala das crianças com os adolescentes, a gente tinha a ala dos adultos, que as mulheres e os homens, todo mundo junto, né. E por que que ela foi uma das revoluções, assim, muito grande? A gente teve a luta antimanicomial, provavelmente vocês devem ter escutado falar um pouquinho sobre isso, mas junto com a luta a gente teve uma revolução francesa, que veio através da área da saúde. Então, junto com isso, essa mudança que teve na área da saúde, inclusive a gente teve depois, um pouco depois da criação do SUS, mudou. E aí veio na época, né, uma questão de um pessoal de fora, franceses, avaliaram as circunstâncias de como que estava esse hospital, como estavam esses pacientes, e aí eles falaram, bom, não dá para continuar assim, né, e aí fecharam, sim, o hospital. As pessoas que faleceram, e um detalhe importante, porque chegou no ponto onde o cemitério do hospital não comportava, não comportava mais aquele número de corpos. O cemitério da cidade já não cabia a quantidade de corpos de pessoas que haviam ali. E, então, eles começaram a ter que cremar esses corpos, né, das pessoas que iam morrendo. Eles fizeram essa luta antimanicomial,
fecharam o hospital e, a partir disso, não fecharam somente no Brasil. Então, a gente teve uma mudança significativa em outros países também, principalmente quando a gente fala da França. Então, a gente teve essa revolução que voltou-se para a questão da medicina, principalmente na área da psiquiatria, né? E aí a gente fala do primeiro hospital que a gente teve, que é em Massachusetts, que é um hospital americano, que foi o primeiro hospital que a gente teve um psicólogo presente numa equipe multiprofissional, né? E ele era um hospital psiquiátrico. Então, só para vocês terem noção, que 15 anos depois, a gente que teve essa revolução, que a gente teve esse profissional dentro da área da saúde. Só que um ponto interessante é que fora já era uma profissão regulamentada. Aqui no Brasil, que a gente ainda não tinha adesão a essa profissão, tá? E aí, a gente também fala do pós-guerra, o pós-guerra daqueles militares que voltaram, né, da Segunda Guerra Mundial, que eles voltaram para as casas, principalmente, e apresentando muitos transtornos. Ou a gente pode falar da questão do estresse pós-traumático, a gente pode falar, por exemplo, das alucinações também, da agitação, psicomotora. Muitos voltavam com muitos traumas e acabam desenvolvendo a questão da esquizofrenia também, alteração no humor, e entre outros. E esses militares, né, que estavam ali na guerra e voltaram do pós-guerra, foram um dos principais pacientes que a gente teve dentro de um hospital psiquiátrico. Então, dentro de um hospital psiquiátrico, eram os maiores pacientes que a gente recebeu depois para dar continuidade no tratamento, né? A gente fala da criação da APA, a gente tem aqui em Araxá a APA, que é a Associação de Psicólogos de Araxá. Então, a gente tem ali o grupo, onde a gente passa a questão de promoção e manutenção de saúde, prevenção de doenças, a questão também do próprio ponto, que eu acho que é muito importante, de dados, né, da questão da própria cidade, do que acontece ali, que nós conseguimos ter um pouco de acesso. Não conseguimos ter acesso a tudo, como psicólogos, mas uma grande porcentagem, sim. Às vezes, quando tem uma questão de suicídio, às vezes é divulgado entre nós, mas não é divulgado quem, mas às vezes os dados, né? Então, a gente tem um pouco mais de acesso, então a gente tem esse grupo, que é bem grande mesmo, assim, que a gente vai conversando sobre a questão de, a gente está precisando de psicólogos para um projeto social, a gente está precisando de psicólogos para um trabalho voluntário, né? Então, tem esse grupo. E a gente fala também da criação do SUS, que eu acho que é uns pontos bem importantes também, que a gente vai rever. O que seria a questão da criação do SUS, né? A criação do SUS, hoje a gente utiliza do SUS, na verdade, então a gente tem atenção primária, atenção secundária e atenção terciária. Vocês, como técnicos, estão na atenção primária, que é quem recebe esses pacientes. A atenção secundária é os médicos, é a administração, e a atenção terciária é a equipe multiprofissional, que aí é quando entra um médico, um fonoaudiólogo, entra um nutricionista, entra um fisioterapeuta, né? Entre outros profissionais aí. E aí, hoje a gente faz a utilização do SUS, mas a gente vai voltar um pouco nesse assunto. Né? Eu acredito que tenha muito pouco dentro do livro de vocês, né? Mas só para vocês terem conhecimento. E aí, a pergunta importante que tem no livro de vocês, inclusive, é a profissão que faz um psicólogo hospitalar. Que eu contei para vocês um pouquinho da história. Então, o que faz o psicólogo hospitalar? O que é esse biopsicossocial espiritual? Né? O que eu tenho a ver com isso? Tem muitas perguntas que geram em torno disso, principalmente o que faz um psicólogo hospitalar. O psicólogo hospitalar, ele trabalha com 3 pontos, que é paciente, família e equipe. Ou seja, é uma interação dos 3. Eu cuido do paciente, eu olho para a família e eu trato a equipe. Por quê? Do processo todo de um adoecimento, de uma internação, quem sofre mais não é, às vezes, o paciente, mas é muito mais a família desse paciente, ou às vezes a própria equipe, né? O paciente, o processo de hospitalização já causa nele mudanças na rotina. Quando ele passa por esse processo, né, de fora da rotina,
da angústia, esperando um prognóstico, não tem informações claras, fica angustiado, fica ansioso, acaba se gerando algumas crises. Então, a gente tem o que é muito recorrente de acontecer, pacientes tendo crises, às vezes, de ansiedade e de pânico quando estão internados, né, por uma doença, esperando também, às vezes, uma notícia ou algo do tipo. Quando a gente fala da família, eu acho que de todo a família é um pouco mais difícil. Por quê? A família é o que mais cobra a equipe, principalmente um técnico e enfermeiro, sobre respostas. Eu acho interessante conversar sobre isso porque o técnico de enfermagem, o enfermeiro, né, tem até onde ele pode ir dentro da sua profissão, dentro da sua ética. Então, por exemplo, a gente vê muito acontecer. Ai, mas fulano tá aí, tá internado, meu pai tá internado, você não consegue ver com o médico o que pode ser, se já saiu o resultado do exame e tal. Você pode até ver para esse familiar que o resultado do exame saiu, mas você não pode falar para ele qual que é o diagnóstico. Por quê? Você está passando acima da questão de uma hierarquia do médico, né? E isso é até uma questão de ética mesmo, né? Não é da sua profissão. O que você pode fazer é orientar essa família, é acolher essa família, falar, entender, olha, é complicado, mas trabalhar com ela, trazer para elas informações reais, trabalhar com elas expectativas reais da situação, e isso a gente trabalha numa base de acolhimento. Hoje, o SUS, ele tem o Humaniza SUS, né? O Humaniza SUS é muito interessante, porque ele tem até uma cartilha, e ele tem as etapas para ser seguido. Então, com a família, né, o que a gente faz? Por exemplo, como psicólogo, a gente acolhe esse familiar. Então, a gente entende qual é a angústia dele, trabalha com ele as expectativas reais do diagnóstico do paciente, tenta explicar para ele que precisa haver uma espera, uma paciência para a questão de receber um exame, né? Principalmente quando o paciente tem muito tempo ali. Então, a gente faz esse acolhimento com a família. E com a equipe, né? A equipe eu acho que é muito difícil, eu acho que seria bem interessante quando a equipe dá abertura para nós psicólogos adentrar. Por quê? Hoje, não é todos os hospitais que a gente tem uma equipe multiprofissional completa. Então, alguns hospitais têm somente o técnico, o enfermeiro e o médico como equipe. Vira alguns aí que tem, por exemplo, um fisioterapeuta, um nutricionista, um psicólogo, um fonoaudiólogo, uma outra ali que tem, não é todos que tem. Quando nós, psicólogos, adentramos nessa equipe para conversar com vocês, principalmente sobre o caso, a gente também acolhe vocês perante aquele paciente. Então, a gente vê muitos, por exemplo, eu já atendi, né? Muitos técnicos de enfermagem que não se sentem confortáveis atendendo tais pacientes, porque tais pacientes remetem a ele algo que ele já vivenciou, tais pacientes remetem a ele algum tipo de gatilho, ele se sente sensível em relação ao caso. Ou muitas das vezes o próprio técnico enfermeiro quer fazer além do que ele pode fazer. Então, a gente tem, por exemplo, um caso que foi bem interessante, que fala muito sobre isso, que é o quê? O paciente estava em cuidados paliativos, então, ele saiu do tratamento oncológico, entrou em cuidados paliativos. E aí, em cuidados paliativos, a gente tem a sedação paliativa. O que seria isso? A sedação paliativa, ela só é ofertada para o paciente em últimos casos, acreditando no restinho mesmo. Só que a sedação, ela tira a consciência do paciente, deixa ele inconsciente até o momento da morte, quando o coração para. O que é o maior problema que a gente tem? A comunicação entre a equipe e a família. Por quê? O paciente quer uma coisa. No caso, né, nesse caso específico que aconteceu, era o paciente, ele não queria a sedação paliativa porque ele queria o resto do tempo dele com a família. O familiar queria porque queria sedar o paciente porque estava sofrendo, vendo o paciente, o familiar, sofrendo. Então, a família falou, não, vamos dar o sedativo para ele, porque a gente precisa sedar ele de todo jeito e tal. Porque ele está sofrendo muito e a gente não está aguentando mais sofrimento, porque em cuidados paliativos, quando a gente fala de cuidados paliativos, já é um termo muito assustador para muitas pessoas, porque já está associado à morte. Então, já não tem mais recursos e eu só entro em cuidados paliativos quando não tem possibilidade de cura. E a gente também entra com a questão da equipe, porque a equipe
se dividiu em dois, que é eu. É, como é que fala? Dividiu em dois, que é a questão de éticas e bioéticas, ou se não, eu fazer o que eu bem entendo, né? E isso a gente vê acontece com muitas frequências. O que, que é o termo de ética ou bioética? Por que, que cabe nesse caso em específico? Em éticas e bioéticas, que a gente vai ver na próxima aula, vocês vão perceber que a gente é dividido, principalmente em cuidados paliativos, são termos que vai redigir a forma de ação de vocês dentro de um hospital com esse paciente. Então, a gente tem autonomia, a não maleficência, a beneficência, a gente tem a questão da justiça. Isso são os princípios que regem as ações nossas. Então, se o paciente ele tem consciência, né, se é um paciente X, ele ainda tem consciência, como esse caso específico, a decisão que predomina é uma decisão dele, não é da família nem da equipe. E aí, como já aconteceu a situação, todo mundo se dividiu-se e nós, como psicólogos, tivemos que, às vezes, entrar no caso e ter um manejo com a equipe e com a família. Resumidamente, o psicólogo hospitalar, ele faz o acolhimento dos três. Ele trabalha com os três ao mesmo tempo, paciente, família e equipe. Geralmente, só é solicitada a nossa presença dentro de um hospital, principalmente quando é, a equipe ali, o técnico, o enfermeiro, o médico não conseguiu sanar o que foi preciso e o psicólogo, o paciente continuou triste, continuou em crise, ele não deu conta de melhorar isso. E aí ele vai lá e chama, e principalmente quando é caso de pacientes internados. Quando a gente fala de pacientes ambulatórios, só é solicitado a presença de um psicólogo, o que não deveria ser, somente quando a gente tem uma tentativa de um suicídio, uma crise muito grande de ansiedade ou de uma crise de pânico, ou até mesmo um surto psicótico. Nesses casos, é o que a gente mais vê, que é mais comum de ser solicitada a presença dele. O que é errado, porque nós, psicólogos, a gente tem que estar principalmente no ambulatório, que é quando esses pacientes chegam no hospital, tá? Eu não sei se eu. Acho que eu fui um pouco. Né, eu fiz um resumo, na verdade, assim, sobre o que está no livro de vocês, mas para vocês entenderem a função do psicólogo dentro de um hospital. Um detalhe importante é que a gente não faz psicoterapia. A gente não faz o que a gente faz em um consultório, mas a gente tem o nosso manejo para ser feito dentro de um hospital, tá? E ele sempre, a base de qualquer manejo hospitalar, é um acolhimento. A gente não para no acolhimento, mas a gente começa através dele, tá? E aí a gente vai falar sobre a questão principal, que é do modelo ético e bioético. Só um minutinho, gente. Que é do modelo biomédico e do modelo biopsicossocial espiritual. Como eu disse para vocês, dentro da medicina ocidental, a gente tem um modelo biomédico que é a divisão de corpo e mente. Só que, entretanto, nos últimos anos, a OMS passou a entender que existia algo além, né, de só ser saúde mental e saúde física. O que, que seria isso? A OMS ela começou a entender que, peraí, a gente tem uma saúde biológica, a gente tem uma saúde espiritual, a gente tem uma saúde social e a gente tem uma saúde mental. Então, a gente fala hoje da interação dos quatro. O que, que seria uma saúde biológica? E até um ponto de reflexão para vocês também, que é o quê? Que eu acho que é bem interessante vocês refletirem. A gente tem uma percepção de que saúde é um bem-estar. Então, se eu não tenho uma ausência de doença, eu estou bem. Só que para você me comprovar que você tem uma saúde de qualidade, você precisa ter os quatro. Então, a gente fala da saúde biológica. O que seria saúde biológica? Saúde física, doença, questão física mesmo. Então, por exemplo, doenças que a gente fala como um câncer, uma gripe, saúde biológica, corpo. Quando eu falo de uma saúde psicológica, uma saúde mental,
eu estou falando voltada para uma questão neurológica. Então, eu estou falando, por exemplo, de transtornos mentais, eu estou falando de tudo que é voltado para a questão mental. Emoções, comportamentos, percepções, sentimentos, tudo isso a gente está falando de saúde mental. Quando eu chego na parte de saúde social, o que, que seria isso? As minhas relações. Então, eles começaram a entender que uma pessoa, se ela tem, um adolescente, por exemplo, se ela tem um problema, às vezes, com a mãe, é, com o pai, com o irmão, ou com alguém do tipo, eles entenderam que a saúde dela automaticamente está comprometida, tanto a saúde física quanto a saúde mental. Então, o adolescente, principalmente o adolescente, né, quando ele está, às vezes, não está conversando com os pais, alguma coisa do tipo, o que, que ele faz? Fica sem comer, fica mais depressivo, né, tem uma briga, fica mais revoltado, e isso compromete a saúde física e a saúde mental. A saúde social, a gente não fala somente da questão das interações, das nossas relações interpessoais. Não é só isso, é qualquer tipo de relação, uma amizade, um namorado. Mas a gente também fala da questão financeira. Porque, por exemplo, se a gente pegar uma pessoa que está lá na periferia, lá no Rio de Janeiro, morando na periferia e tudo mais, essa pessoa, ela passa por uma, como que eu posso explicar? Uma carência. Quando eu falo carência, é uma carência na educação, uma deficiência na educação, uma deficiência até mesmo na questão alimentar, na questão de saneamento básico. Ela não tem tanto acesso como a gente tem acesso hoje, então ela passa por dificuldades. E automaticamente a saúde física e a saúde mental dela também está comprometida. Né? Então, a saúde social, a gente não fala voltado só para o âmbito das relações interpessoais, mas a gente também fala voltado para a questão da saúde econômica mesmo, né? Que muitas vezes acabam influenciando bastante, né? Quantas pessoas às vezes não cometem, às vezes, um suicídio por causa de uma questão financeira, ou até mesmo por uma questão biológica. Às vezes um paciente ele vai lá e descobre um câncer, inicia ali paciente, tem muitos casos de pacientes que recebem ali a questão do você vai entrar em cuidados paliativos, e aí comete, né? E a gente chega no ponto principal, que é o mais novo, que é a saúde espiritual. Então, como que foi isso? Por que da saúde espiritual? Por que é tão nova? O porquê dela? Eles começaram a perceber e fizeram um estudo e pegaram duas pessoas na época, duas pessoas que estavam iniciando o tratamento oncológico. Então, uma pessoa que estava iniciando o tratamento oncológico, uma era ateu e a outra tinha uma crença. Crença, não vamos falar religião, porque o espiritual, nesse caso, a gente está falando de crença. É o que essa crença é motivadora para essa pessoa. Então, quando eu falo de um espiritual, nesse termo para o OMS, eu estou falando de crença motivadora. E tinha uma pessoa que tinha uma crença muito motivadora. E as duas começaram um tratamento oncológico. Aquela que tinha uma crença, né, uma crença motivadora, que se apegou a algo ali, o tratamento dela foi eficaz. Por quê? Motivou a ela dar continuidade a esse tratamento. Aquela pessoa no qual ela não tinha onde, né, se apegar, ou uma motivação e tudo mais, do decorrer do tratamento oncológico, porque o tratamento oncológico é um tratamento muito difícil, ela foi perdendo-se a vontade e ela não teve um tratamento tão eficaz e tão satisfatório como a outra. A gente vê isso, por exemplo, em outras situações também. Né? Muitas pessoas que, às vezes, principalmente em tratamento oncológico, se apegam a algo, se apegam a uma crença, crenças que vêm passada de geração em geração, né? E aí eles começaram a entender que, peraí, muitas pessoas é influenciada por essa crença. Então, por exemplo, o paciente chega para mim no consultório, a gente vai fazer a anamnese desse paciente. Uma das perguntas que a gente faz é qual que é a sua religião? Por quê? A religião daquela pessoa pode influenciar na percepção dela, do pensamento dela, no comportamento dela. Então, eles começaram a entender que tinha algo além de só essas três, né? E é interessante trazer que esse termo espiritual é algo muito novo, bem recente dentro da medicina,
mas que é algo que a gente já está começando a trabalhar, porque muitas vezes você vai, e você como técnico de enfermagem, no seu dia a dia, você vai ter esse tipo de vivência, que é o quê? Muitas vezes um paciente vai chegar para você e vai falar, mas meu prognóstico não foi legal, meu diagnóstico não foi legal, mas se Deus quiser, eu estou colocando na mão de Deus a possibilidade de uma cura. Os pacientes falam isso, estou colocando na mão de Deus a possibilidade de uma cura. Ou seja, ele tem uma crença motivadora, no qual ele está se apegando a isso. E isso está sendo bom para ele, né? Então, por isso que hoje a OMS ela emprega que para você ter uma saúde de qualidade, pelo menos você precisa ter as três primeiras saúdes, que é uma saúde física, uma saúde social e uma saúde mental, que é o biopsicossocial. E o espiritual, como é algo mais novo, ele vem acrescentando, mas pelo menos você precisa ter esses três equilibrados, tá? Bom, o que eu tinha pensado para hoje, preparado, conforme eu tinha dado uma lida no livro, seria isso. E na nossa próxima aula a gente vai falar um pouquinho também sobre esses termos éticos e bioéticos, que eu acho que vai ser interessante para vocês, para maior concepção em relação a isso. E eu vou trazendo alguns casos para vocês perceberem da questão do psicólogo, junto com esses termos, né, junto com essas éticas e bioéticas, juntamente com vocês. Mas eu queria deixar bem claro que o psicólogo é um trabalho em equipe, então ele não trabalha sozinho dentro de um hospital. O psicólogo ele trabalha junto com o paciente, junto com a família e principalmente junto com a equipe, quando ele faz parte e quando ele é convidado a fazer parte dessa equipe. A psicologia, a base dela, o nosso trabalho é a questão de um conhecimento, de pensamentos, de comportamento, percepção e emoção e sentimentos. Então, a gente entende que o ser humano, ele é guiado, né? Ele é guiado ali através dos sentimentos e emoções que ele sente. Então, se ele não elabora uma emoção correta, se ele não entende o que está acontecendo e ele vai atropelando as coisas, aquilo pode voltar para o corpo dele em forma de patologia, que é quando a gente tem as doenças, né? Então, muitas pessoas, às vezes, quando ficam muito nervosas, começam a empolar o corpo. Dermatite, que a gente chama dermatite atópica. A gente pode falar muitas vezes, a pessoa, quando está muito nervosa, a gente vê a questão de uma gastrite. E a gente vai vendo, né, uma gastrite nervosa, a gente vai vendo, trazendo outros pontos também. E a gente também se baseia na questão do comportamento daquela pessoa. Na clínica hoje, eu atendo com abordagem e orientação psicanalítica. Então, eu trago muito do paciente, conheço ele, entendo a percepção dele, vejo o que as crenças dele limitantes, por exemplo, interferem na escolha dele, no dia a dia dele, no padrão de comportamento dele. Tá? Mas é só para vocês terem essa introdução mesmo da matéria, da aula, mas que a gente possa ir construindo algo. Se vocês também tiverem alguma dúvida, pode mandar para a Lívia, que aí ela vai me passando, e nas próximas aulas eu vou respondendo vocês, tá? Lívia, eu acho que é isso, mas eu não sei se por questão de tempo eu tenho que ficar um pouquinho a mais. O que que você acha? Posso finalizar ou você acha que eu espero um pouquinho a mais? Posso? É Lívia mesmo, não é? Eu não tô ficando doida não, né? Ah, então tá bom, então. Obrigada, viu? Assim, eu não sei se foi. Eu peguei também um pouco do que eu tinha dado no ano passado, eu também cheguei a dar aula online, né? E aí eu já tinha mais ou menos noção de como que funciona, como que é o livro também, porque eu já estou meio que acostumada com ele. Então eu peguei também o material do presencial, fiz só uma modificaçãozinha e trouxe pro coisa, mas acho que é isso mesmo, tá? Qualquer coisa que alguém precisar, eu estou à disposição. Você quer que te mande o material em PDF? Fechou, já te mando já. Obrigada, viu? E boa noite.